Boa noite, pessoinhas, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. A gente tarda, mas não falha. A gente tá aqui para gravar o vídeo 2 do nosso projeto Grande Conflito. E por que demorou tanto, Stephanie? Demorou porque o que aconteceu? Eu li a primeira vez o capítulo 2 e o capítulo 3. E quando eu li, eu entendi o que eu estava lendo, mas sabe quando você sente uma ausência de dados históricos? E a principal coisa que me deixava assim encabulada era que eu não conseguia entender o que aconteceu na linha da história para que os cristãos que inicialmente eram perseguidos, futuramente lá na Idade Média se transformassem em perseguidores. Então eu senti muito a impressão de que eu precisava estudar um pouquinho mais de história antes de gravar esse vídeo. Então eu li 3 artigos, foram esses 3 aqui. E enquanto eu li esses 3 artigos, eu fui montando uma linha histórica, que atrás tem até um rascunho da linha histórica, e eu fiz ela bonitinha em um arquivo, e eu vou postar essa linha para vocês lá no meu feed depois, para quem quiser ver. E aí depois que eu fiz essa linha histórica, eu voltei e reli os 2 capítulos, e aí fez mais sentido e foi mais legal, e eu fiquei segura para poder vir falar para vocês. E o que fala nesses 2 capítulos do livro de Ellen White? No capítulo 2, que tem por título Os Primeiros Cristãos, Leais e Genuínos, fala um pouquinho sobre os primeiros cristãos lá do século I, século II, depois de Cristo, depois de Cristo, e como que era o cristianismo vivido por essas pessoas que tiveram um contato direto com Jesus. E Ellen White fala que esses cristãos eram muito avivados. Eles viviam numa comunidade muito forte, pregavam, e o seu número crescia cada vez mais e mais e mais, e eles eram uns pelos outros. A gente pode ver isso na Bíblia também, que tem muitos relatos sobre os primeiros cristãos, e era um cristianismo lindo, puro, lá bem próximo do que Cristo falou. E esse crescimento muito grande do cristianismo assustou Roma. Os judeus, eles viviam junto com os romanos em uma aliança política, né? Li ali nos artigos, fala bastante sobre isso. Os judeus, eles eram meio que submissos a Roma por conta de um acordo político que eles fizeram para poder se livrarem de um domínio de um reino anterior, que era o domínio seleucida. Então, eles tinham ali um acordo para que os judeus pudessem exercer sua fé e ficar livre de algumas obrigações políticas junto com Roma, mas os judeus, por consequência os apóstolos e ali todos os primeiros cristãos, eles estavam nesse contexto próximo de Roma. E quando Roma viu o cristianismo crescer, mesmo depois deles terem matado Cristo, que Jesus já era uma ameaça muito grande para Roma. Por quê? Porque Jesus ele prometia o estabelecimento de um novo reino, um novo céu, uma nova terra, e onde ele seria o governante. Se Jesus se tornaria o governante, o que ia acontecer com Roma? Roma ia cair do poder. Então eles já ficaram tipo, vamos tomar cuidado. E aconteceu isso e eles mataram Jesus achando que resolveriam o problema, mas não foi isso que aconteceu. Jesus morreu e o número de cristãos só aumentava. O que veio na ideia de Roma? Perseguir os cristãos. Então aqui começa a perseguição dos cristãos, e Ellen White fala no livro principalmente da figura de Nero, que foi um grande perseguidor. Ellen também fala que essa perseguição aos cristãos foi uma ferramenta de ataque de Satanás. O objetivo de Satanás era acabar com os cristãos, porque se ele acabasse com os cristãos, ele acabava com a mensagem de Cristo e com o plano de salvação e com o estabelecimento do reino de Deus, de Jesus, e por consequência a terra estaria sob o domínio dele. Então foi uma primeira investida de Satanás para destruir o cristianismo. Porém, Ellen White fala, eu me arrepio quando eu li, toda vez que eu leio, que o sangue dos mártires era a semente do evangelho. Quanto mais gente morria, quanto mais gente era perseguida, presa, solta no Coliseu, maior se tornava o número de cristãos. Então Satanás entendeu que essa estratégia não estaria funcionando mais, e ele tenta mudar a sua estratégia. O marco inicial da mudança de estratégia de Satanás se inicia em 313 depois de Cristo com a conversão de Constantino. São muitos nomes, a gente vai ficar confuso. Mas com a conversão de Constantino. Constantino, ele se converte ao cristianismo, ele sobe ao poder de Roma, se eu não estou enganada. Se eu estiver errado, me corrijam, por favor.
e ele sobe ao poder, se torna um cristão. E depois que ele sobe ao poder, ele faz o Edito de Milão. E no Edito de Milão, ele proíbe as perseguições aos cristãos. E ali é uma marca inicial da mudança de estratégia de Satanás. Porque o que Satanás, segundo Ellen White, pensou: se eu não consigo destruir a igreja de fora para dentro, matando eles, eu vou destruí-la de dentro para fora. Eu vou me infiltrar na igreja e me infiltrando na igreja, eu vou começar a destruí-la. Vou destruir a sua norma, vou destruir a sua crença, vou destruir a sua doutrina. E foi o que ele fez. Com a conversão de governantes e a não proibição mais do cristianismo no império, novos dogmas, novas crenças, adequações foram sendo realizadas na religião cristã, que até então era pura e era muito próxima do que Jesus ensinava, e essa essência do cristianismo começou a ser perdida. Normas novas foram criadas e o padrão da igreja apostólica caiu, da igreja primitiva caiu, e ela passou a ser a igreja romana, com novos dogmas. Ellen White fala que os principais ataques da igreja de Roma, da inserção de Roma dentro da igreja cristã, foi que eles atacaram doutrinas de Cristo, tiraram a Bíblia do centro do cristianismo e provocou alguns conflitos entre os cristãos que eram adeptos às ideias da igreja primitiva, com os novos cristãos, novos conversos que queriam trazer essa adequação do cristianismo ao que eles queriam e não a norma de fé que era a Bíblia. E gerou esses muitos conflitos e houve uma ruptura, uma divisão desses dois grupos, e então criou-se a Igreja Apostólica Romana e os antigos cristãos primitivos, os que resolveram ir contra a igreja, continuaram seguindo sua regra de fé. E foi um momento muito difícil para esses cristãos primitivos. Até os próximos capítulos do livro, a partir do capítulo 4, vai falar sobre esses cristãos genuínos que perseveraram na fé mesmo mediante a perseguição da Igreja Apostólica Romana. Mas voltando aqui no que a gente está agora. A norma da igreja caiu, se transformou na Igreja Apostólica Romana e novos dogmas foram criados. Então, um novo ataque de Satanás, que era se infiltrar na igreja, aconteceu e ele foi muito bem sucedido. Chegou num ponto que a igreja romana tomou um poder político religioso enorme, estupendo, muito, muito grande, entendeu? E aí a gente cai aqui no capítulo 3 do livro, que tem como título Treva na Igreja Primitiva. E aqui nesse capítulo ela vem falando especificamente de algumas questões, alguns dogmas que foram criados pela igreja, que não eram coisas que aconteciam na igreja primitiva e passariam a acontecer agora, e coisas que foram instituídas por esse novo modelo de religião. As principais doutrinas que Ellen fala que foram instituídas foi primeiramente a doutrina da supremacia papal. Também houve uma mudança no dia santo, mudaram a lei de Deus, tiraram a guarda do sábado da lei e colocaram em seu lugar a guarda do domingo. Também foi retirado a parte dos mandamentos de Deus que falam sobre a idolatria, que proíbe a idolatria e a criação de imagens, e foi colocado outras palavras nesse lugar. Também, através desse domínio político-religioso da Igreja Apostólica Romana, aconteceram perseguições a todos que não se enquadravam nesses novos dogmas e exigências. Outra doutrina que não havia e foi criada foi a doutrina das indulgências, por meio da qual a Igreja Apostólica Romana enriqueceu muito, e ali foi estabelecido o período da Idade Média, mais ou menos entre 400 depois de Cristo até 1500 mais ou menos, onde o mundo viveu um período muito difícil por conta desse poder político-religioso exercido pela Igreja Apostólica Romana. E é sobre isso que fala esses dois capítulos. É bem denso em tão poucas páginas. Eu quero muito ler a versão completa do livro. Eu vou terminar essa leitura do condensado e depois eu vou ler a versão completa para ver se fala um pouco mais. Mas é isso que fala esses dois capítulos. Eu queria ler um trechinho aqui do finalzinho do capítulo 3,
que, que eu acho que fala bastante sobre esse período. O meio-dia do papado foi a meia-noite do mundo. As escrituras eram quase desconhecidas, o povo não tinha acesso à Bíblia. Os dirigentes papais odiavam a luz que revelaria os seus pecados. Removida a lei de Deus, a norma da justiça, praticavam vícios sem restrições. Os palácios dos papas e prelados eram cenário da mais vil devassidão. Alguns dos pontífices eram acusados de crimes tão revoltantes que os dirigentes seculares se esforçavam por depor esses dignatários como monstros demasiado vis para serem tolerados. Durante séculos, a Europa não fez progresso no saber, nas artes ou na civilização. Uma paralisia moral e intelectual se abatera sobre a cristandade. Foram esses os resultados do banimento da palavra de Deus. Ellen White foca muito nessa questão da Bíblia, que a Bíblia foi retirada do povo. Lá no início da igreja primitiva, os cristãos se reuniam para estudar sobre a mensagem bíblica, sobre Jesus, estudavam os escritos dos profetas antigos para saberem mais sobre tudo que envolvia a mensagem de Cristo. E aqui nesse momento a Bíblia foi retirada do mundo comum. As pessoas comuns não poderiam ter acesso à Bíblia mais. E ela fala que a partir do momento em que a Bíblia deixou de ser o centro, o mundo se perdeu. As pessoas começaram a dar ouvidos à ditadura do poder político religioso que se estabeleceu e perdeu a autonomia, perdeu a liberdade, se perdeu aquele cristianismo puro, estabelecido e trazido por Jesus. E é sobre isso que faz os 2 capítulos. O que mais me chama a atenção também é a questão das 2 formas de ataques de Satanás. A primeira foi destruir os cristãos, não funcionou, ele mudou de tática e se infiltrou dentro da igreja cristã primitiva e essa tática deu muito certo. E o que acontece depois? A gente descobre continuando lendo. Eu espero não demorar tanto para lançar o próximo vídeo, que provavelmente vai ser do capítulo 4 e do capítulo 5. E eu não vou marcar data, porque eu não quero me comprometer, eu tô indo devagarzinho no meu tempo. Quando eu sinto que eu tô pronta, eu gravo, tá? Mas é muito legal compartilhar com vocês. Espero que vocês leiam também. Se você ficou até o final desse vídeo, comenta alguma coisa, fala o que você achou. Se eu fazer alguma coisa que talvez esteja historicamente um pouquinho errado, me corrige também. E é isso aí, gente. Beijo, fiquem com Deus. Tchau.